Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que estejam conseguindo acompanhar o conteúdo, que estejam conseguindo fazer as atividades. Sempre reforço para vocês que, caso surjam algumas dúvidas, vocês não deixem essas dúvidas passarem, comentem que eu estarei respondendo, tá? Façam sugestões para melhorar, que possam vir melhorar as nossas aulas. Podem fazer críticas desde que elas venham para construir, venham para agregar, certo? Sempre reforço isso para vocês para que a nossa aula sempre esteja melhorando, nós estejamos sempre progredindo, certo? Turma, hoje nós iniciaremos essa partezinha do conteúdo onde fala de deslocamentos populacionais e tensões no continente asiático. Bem, como vocês bem sabem, a Ásia, o continente asiático, é um continente que está sempre em ebulição, né? É um continente que existem vários conflitos, é um continente onde que nós temos um deslocamento populacional bastante significativo, onde que as pessoas saem dos seus locais de origem e vão para outros países ou até mesmo para outros lugares dentro do seu próprio país, como acontece em outros lugares que nós já conversamos, tá? Ou se deslocam dentro do continente mesmo. Em último caso, essas pessoas acabam saindo do seu país, saindo do seu continente e indo para outros continentes e assim por diante, tá? Nós tentaremos entender isso daí. Dentro desse contexto, nós também tentaremos entender os principais focos de conflito na Ásia, tá? Vou antecipar para vocês que a Síria está no epicentro desse problema, como também o Afeganistão, e vocês vão lembrar daqui a pouco um evento que marcou a entrada até os dias atuais do Afeganistão nesses problemas, nessas tensões, digamos assim, certo? Mas vamos por partes, tá? A primeira parte que eu quero falar para vocês é sobre a migração dos cérebros, tá? Que está aqui no livro de vocês, em algum lugar que eu vi, tá? O que é migração dos cérebros, pessoal? São aquelas pessoas muito capacitadas que saem, que se formam no seu país e saem do seu país em busca de melhores oportunidades, melhores salários, tá? Então, professor, qual que é o motivo dessas pessoas estarem saindo do seu país de origem e indo para outros países? Nós podemos pontuar dois, tá? A falta de oportunidades ou os salários que eles acreditam não ser satisfatórios, então salários baixos. Quais que são as consequências disso, professor? A consequência é que nós vamos ter uma falta, uma escassez de mão de obra qualificada, tá? Quais são os principais países de origem, da onde saem esses migrantes, tá? Nós teremos dois principais, isso nós estamos falando da Ásia, lembrando sempre, nós teremos a Índia e nós teremos as Filipinas. Quais são os principais locais para onde eles vão? Nós temos a América do Norte e nós temos a Europa. Mas aqui eu quero fazer um parênteses, que nós temos que refletir sobre isso. Essas pessoas, elas se formam no seu país. Normalmente elas se formam em universidades públicas, utilizando de dinheiro público. O Estado investe nessas pessoas para que depois de algum tempo, depois de formadas, elas deem a sua contribuição, deem o seu retorno intelectual, né? A sua força de trabalho. Mas o que acontece é que essas pessoas saem do seu país e vão para outros países. E isso acaba gerando um problema para o país que formou essa pessoa, porque está formando uma pessoa para outro país utilizar da mão de obra dela, certo? Isso daí é uma questão que deve ser muito refletida e eu deixo aqui para vocês. Nós também temos a migração da mão de obra não tão qualificada, aquela mão de obra que vai ser daqueles trabalhadores que vão servir para uma infinidade de atividades, principalmente aquelas que não demandam de tanta qualificação técnica, tá? O trabalhador braçal mesmo,
tá? Eles normalmente são trabalhadores que ganham baixos salários, que vão em busca de melhores condições também. Quais são os países? Aqui eu tenho que fazer um parênteses, que são os trabalhadores que vão fazer os trabalhos insalubres, os trabalhos perigosos. Normalmente são essas pessoas que saem do continente asiático e vão para a Europa ou vão para a América do Norte fazer trabalho que ninguém quer fazer, tá? Isso daí é importante lembrar. Nós também devemos lembrar quais são os países da Ásia, principalmente, que mandam essas pessoas. São países pobres, do continente asiático, como Bangladesh, Camboja, Sri Lanka, Laos. E para onde que vão essas pessoas? Normalmente para países que têm uma melhor condição de recebê-los, que eles acreditam que vão se dar bem lá e vão ganhar mais e assim por diante, tá? Principalmente Estados Unidos e Japão, o local para onde essas pessoas vão. Tudo bem, aqui nós concluímos essa parte, que era só uma parte introdutória. Agora nós daremos início ao conflito da Síria, tá? O conflito da Síria é um conflito que vem há anos, para ser mais exato, desde o ano de 2011, quando nós tivemos a Primavera Árabe. Vocês vão lembrar, acredito eu. O que é que foi a Primavera Árabe? Foi um conjunto de manifestações que aconteceu principalmente no norte da África e no Oriente Médio. O que essas pessoas queriam? Elas pediam mais liberdade de expressão, mais democracia, mais transparência dos governos, melhores condições de trabalho, tá? Uma série de reivindicações. Na Síria, nós tínhamos um ditador que estava há anos no poder e ele não recebeu muito bem essas manifestações. Coloca a polícia na rua e aí a polícia começa a agir com violência e desencadeia uma guerra civil dentro de um país que tinha aproximadamente 24 milhões de pessoas. Guardem esse número, porque daqui a pouco eu vou trazer uma série de dados que vocês vão fazer uma comparação com esse número. 24 milhões era o número atual de habitantes que existiam na Síria quando se inicia a Primavera Árabe, tá? Nós temos dois lados, um lado que apoia, tá? O governo, e um lado que não apoia o governo e apoia os rebeldes, tá? Aqueles que estavam lutando por isso que eu falei para vocês, por melhores condições, por democracia e enfim. Mas do meio disso tudo, desses dois grupos principalmente, começam a surgir milícias, começam a surgir principalmente grupos terroristas, tá? Mas enfim, o que acontece? Os dois lados começam a impor barreiras de restrição de água e alimentos, ou seja, a população está no meio do fogo cruzado sem acesso a água e alimentos. A população está morrendo aos milhares, é um caos, bombardeios, mortes, perseguição, enfim, isso é o contexto que estava acontecendo na Síria, né? O Estado Islâmico ele acaba tomando algumas das principais cidades da Síria, a cidade de Alepo, tá? Principalmente o Estado Islâmico consegue tomar. O ano de 2014 é marcado pelo uso de armas químicas em território sírio. Lembrando que o uso de armas químicas é proibido, não se pode fazer o uso de armas químicas em guerra, em momento nenhum, tá? Nem em guerra pode ser utilizado, e é utilizado, tá? O governo diz que não foi ele que utilizou, os rebeldes também falam que não foi eles, tá? Ninguém admite a utilização dessa tática, tá? O saldo, pessoal, quantas pessoas mortas, quantos refugiados, quantos feridos nós temos? Anotem esses números porque eu anotei, porque não é pouca coisa. Vamos lá, nós temos aproximadamente 450 mil mortos, 1,5 milhão de feridos, 6,7 milhões de refugiados,
tá? E 6,5 milhões de deslocados internos, ou seja, aquelas populações que saíram de um canto do país para ir para outro em que eles julgassem ser mais segura, certo? Indo um pouquinho mais adiante, nós chegamos no Afeganistão. O Afeganistão, o grande Afeganistão, né? O Afeganistão passou por dois momentos muito complicados. Na verdade, passou por um e está passando por outro, porque está em curso esses conflitos, essas tensões. O primeiro conflito aconteceu em 1979 e durou até o ano de 1989. Vejam, lembrem que é o contexto da Guerra Fria, tá? Dois blocos, um mundo bipolar, um comandado pelos Estados Unidos, o outro comandado pela União Soviética, um capitalista, o outro socialista. Nesse contexto, nós temos dois grupos brigando pelo poder dentro do território afegão, tá? Os grupos dos religiosos e os grupos dos marxistas. Vocês já devem saber que quem apoiou os marxistas foi a União Soviética e quem apoiou os religiosos foi os Estados Unidos. Esse é o contexto, tá? Logo em seguida, então, os Estados Unidos entra e começa a haver um desentendimento entre as partes, tá? O segundo evento é um evento em que nós temos o fatídico 11 de setembro. O que foi o 11 de setembro? O atentado aos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, lembra? E o Pentágono. Aqueles aviões que acertam as Torres Gêmeas e matam milhares de pessoas em Nova York. Certo? Então, aí os Estados Unidos, 7 de setembro, ocorre isso, 7 de outubro, se eu não estiver enganado, os Estados Unidos entra no Afeganistão e começa uma caçada pelo Osama Bin Laden, que seria o chefe maior do grupo terrorista Talibã. E aí nós temos o desencadeamento de um novo conflito, esse que perdura, que dura, que continua até os dias atuais, certo? Muitas pessoas da população morrem de fome e por falta de assistência médica. Aqui tem uma coisa extremamente curiosa, porque enquanto a população morre de fome no Afeganistão e morre sem assistência médica, o Estado afegão investe bilhões em armamentos para manter essa guerra. É, no mínimo, estranho isso, né? Mas vamos aos números. Nós temos aproximadamente 3,5 milhões de refugiados que vivem nos países próximos, tá? Nos países vizinhos, que são o Irã e o Paquistão. Vamos adiante, não podemos parar. E nós estamos aqui, pessoal, nos hindus e muçulmanos. Outro problema, tá? Lembrando que até o ano de 1947 nós temos a Índia pertencendo à Inglaterra, tá? A partir desse momento, dessa data, nós temos a independência da Índia. Só que nós temos nesse mesmo ano, nós temos um pouquinho antes, se eu não estou enganado, a independência do Paquistão, que também era propriedade, digamos assim, da Inglaterra, tá? Tem uma partezinha do Paquistão e da Índia em que existe um conflito, tá? Que é a região da Caxemira. Anotem isso, região da Caxemira. É uma região de conflito onde que hindus e muçulmanos, os hindus, principalmente os indianos e a maioria muçulmana no Paquistão, eles querem o controle daquela área da Caxemira. Por qual motivo que eles querem o controle dessa área? Porque é uma área estratégica, mas é uma área estratégica por quê? Porque ali na Caxemira nós temos a nascente de importantes rios que correm pelos territórios do Paquistão e os territórios da Índia. Ou seja, se nós dominamos a nascente de um rio, nós dominamos o rio. É isso que as pessoas afirmam, que existe uma guerra, um conflito entre esses dois grupos religiosos, os hindus e os muçulmanos. Até o momento nós tivemos 3 guerras, tá? Por essa região.
E um fato que aumenta as proporções desse conflito, que não torna ele um fato pouco relevante, é que tanto a Índia quanto o Paquistão são detentoras de armamentos nucleares, ou seja, é uma guerra de cachorro grande, onde dois países que têm interesses que se opõem, digamos assim, que conflitam e têm armas nucleares para ser usada caso seja necessário. Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso. E para finalizar, aqui, Oceania, tá? Principais correntes migratórias, nós temos que destacar principalmente a Austrália e a Nova Zelândia, tá? Os principais países da Oceania e os principais países que atraem a uma população. A gente sabe que principalmente esses dois países, eles têm um certo desenvolvimento, eles têm uma certa respeitabilidade, as pessoas acreditam que indo para lá vão melhorar de vida e é isso que acontece, certo? Aqui então nós temos alguns dados que vocês podem estar conferindo assim que for necessário. Turma, acredito que dessa parte nós estejamos concluindo, ficará apenas os exercícios. Reforço que caso haja necessidade, vocês podem entrar em contato que eu estarei tirando as dúvidas que surgirem, tá? O mais breve. Mas aqui eu faço um lembrete, sempre façam os questionamentos nos dias das aulas, ou seja, na segunda-feira. Professor, tem uma dúvida, faz na segunda-feira que eu responderei na segunda-feira, certo? Professor, não posso assistir essa aula na segunda, vou assistir na terça, certo? Pode fazer a pergunta, mas eu provavelmente só responderei na outra segunda, certo, pessoal? Agradeço pela atenção de vocês, estou com muita saudade, espero que vocês estejam entendendo, tá? É um conteúdo bastante interessante, que aguça a nossa curiosidade, tá? E sempre reforço, podem fazer sugestões, podem fazer críticas construtivas, tudo isso para que as nossas aulas se tornem melhores a cada dia, certo? Um grande abraço, tchau, tchau!